Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 20 de junho. Vamos então aos destaques do dia. Começa hoje a reunião do Banco Central, que vai definir a taxa de juros do país. Morre o segundo jovem vítima do ataque à escola no norte do Paraná. Guarda Costeira dos Estados Unidos luta contra o tempo para encontrar o submarino desaparecido próximo ao Titanic. E ainda, voluntárias do Ministério Mulheres que Vencem levam agasalhos para moradores de rua poderem enfrentar o inverno. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. O Banco Central inicia hoje a reunião que deve sinalizar a primeira redução da taxa básica de juros desde 2020. O mercado financeiro aposta na manutenção da Selic neste encontro e prevê quedas só no segundo semestre. O futuro da política monetária nacional começa a ser definido em reunião dos diretores do Banco Central, com apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas da economia. Com a taxa básica de juros em 13,75 por ano desde agosto do ano passado, todas as expectativas indicam que o encontro vai terminar com a primeira sinalização de corte da Selic. As previsões do mercado indicam que a taxa de juros ainda segue inalterada, mas o comunicado emitido após o encontro indica uma leve queda dos juros no mês de agosto. Há uma semana, a aposta era de que o corte só chegaria em setembro. O último recuo da Selic aconteceu em agosto de 2020, quando a taxa passou de 2,25% ao ano para 2% ao ano, o menor patamar da história. O nível persistiu até março de 2021, quando a alta da inflação resultou em 12 altas seguidas dos juros básicos até o atual patamar, o maior nível dos últimos 6 anos. Após a primeira baixa prevista para agosto, os analistas esperam novos recuos nos meses seguintes. Em setembro, de 0,25 ponto percentual e em novembro e dezembro, de meio ponto percentual de cada. Se confirmado, esse movimento vai levar a Selic para 12,25% ao ano, na entrada de 2024. A taxa básica de juros é mais baixa da economia e funciona como piso para os demais juros cobrados no mercado. A Selic também é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle, já que os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam alternativas de investimento. E a partir de julho, a Caixa Econômica Federal vai começar a cobrar as transações do Pix das empresas. Pessoas físicas e microempreendedores individuais seguem isentos da taxa. A Caixa Econômica Federal informou que vai começar a cobrar tarifas sobre as transferências via Pix de empresas clientes do banco. A medida passa a valer no dia 19 de julho. Pessoas físicas e microempreendedores individuais continuam isentos da taxa. Isso porque as normas do Banco Central do Brasil determinam que as pessoas físicas não sejam cobradas pelo uso da ferramenta de pagamento instantâneo, tanto para pagar quanto para receber. Para pessoas físicas, a cobrança é autorizada desde novembro de 2020. De acordo com a Caixa, as tarifas exclusivas para empresas privadas devem ser cobradas de acordo com o tipo de operação. O Pix Transferência vai ter cobrança máxima de R$ 8,50. No Pix Compra, a tarifa máxima vai até R$ 130. E no Pix Checkout, o teto também será de R$ 130. E olha, quem quiser comprar um carro com aquele desconto do governo deve se apressar. Isso porque mais de 64% da verba disponível para a compra de carro zero com desconto já foi utilizada, segundo o último balanço do governo. Nesse ritmo, a previsão é que a cota total termine ainda nesta semana. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, dos 500 milhões de reais disponibilizados para a realização do projeto de barateamento de automóveis, 320 milhões já foram utilizados. E isso corresponde a 64% do total de recursos. Conforme a última atualização do governo, são 266 versões de 32 modelos de carros dentro do programa.
Vale lembrar que os descontos são de R$ 2 a R$ 8.000 e conforme informações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia do lançamento do projeto, os descontos irão até o fundo do projeto se esgotar. E o Ministério do Desenvolvimento informou que as montadoras estão aplicando descontos adicionais por conta própria, além dos que o governo disponibiliza. A expectativa da pasta é que a demanda por veículos de carga e coletivos, que são os mais onerosos, aumente depois de que o prazo exclusivo às pessoas físicas e pequenas empresas se acabe. Mas, além do desconto, é necessário prestar atenção nas regulações do plano. Isso porque o programa estabelece que os veículos recém-comprados não poderão ser revendidos no prazo de até 6 meses e o prazo começa a valer no momento da compra. Caso haja essa transação, o consumidor perde integralmente o desconto dado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, quem vender o carro antes dos 6 meses deverá recolher o equivalente ao desconto patrocinado pelo governo por meio do Guia de Recolhimento da União. E tem mais, se a venda ocorrer antes de 6 meses e não houver o recolhimento, não será possível fazer a transferência do veículo para o comprador. Para exemplificar, se alguém comprar um modelo com desconto máximo de R$ 8.000 e fizer a revenda antes de completar os 6 meses, o total que precisará ser devolvido ao governo será de R$ 8.000. O programa é um incentivo para quem realmente necessita da troca de veículos, seja para uso diário ou para o trabalho. Então, seguir as regras são necessárias para a boa utilização do programa e prolongamento das ofertas. Além dos 500 milhões para os automóveis, foram liberados 300 milhões para ônibus e vans e 700 milhões são para os caminhões. E o presidente Lula chega hoje à tarde à Itália, onde começa a sua viagem de uma semana pela Europa. Ele também passará pela França. Confira os detalhes com a repórter Jaqueline Fonseca, de Brasília. O presidente Lula chega a Roma nesta terça-feira e na quarta tem um encontro marcado com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. No mesmo dia, deve se reunir com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Na quinta-feira, Lula cumpre agenda em Paris, onde participa da cúpula para um novo pacto financeiro global. Neste evento, serão debatidas as metas globais da Agenda 2030 da ONU. Lula também deve ter um encontro privado com o presidente francês Emmanuel Macron no almoço de sexta-feira. O presidente Lula disse que vai aproveitar esta oportunidade para debater com Macron os termos do acordo entre Mercosul e União Europeia no que diz respeito às metas climáticas. E eu quero discutir com Macron a questão do parlamento francês que aprovou o endurecimento no acordo Mercosul-União Europeia. Ou seja, a União Europeia não pode tentar ameaçar o Mercosul de punir se o Mercosul não cumprir isso ou aquilo. Olha, se nós estamos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaça, você precisa ajudar. Então eu vou conversar muito com o presidente da França. E depois vai ter uma coisa maravilhosa, que eu vou participar de um evento público na frente da Torre Eiffel, convocado pelo pessoal do Coldplay, sabe, para fazer um ato público com vários dirigentes políticos, com vários artistas, e eu serei o orador final desse encontro para falar da questão ambiental. Vamos falar de saúde agora. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de vários planos de saúde a partir da próxima sexta-feira. Ao todo, 31 planos de saúde de 9 operadoras ficarão suspensos devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial realizadas no primeiro trimestre de 2023. Foram quase 44 mil queixas feitas entre 1º de janeiro e 31 de março. Segundo a ANS, a medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Portanto, com a suspensão
suspensão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar informa que quase 408 mil beneficiários ficam protegidos, porque os planos suspensos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado desse monitoramento. Além das suspensões, a agência reguladora também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. São 15 planos de 7 operadoras. Para ver a lista completa dos planos que voltarão a ser vendidos e também aqueles que serão suspensos a partir desta sexta-feira, dia 23 de junho, acesse o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, www.ans.gov.br. E morreu nesta madrugada o segundo aluno baleado durante o ataque a uma escola estadual em Cambé, no norte do Paraná. Luan Augusto estava internado em estado grave. Outro adolescente morreu no local. O autor do atentado foi um ex-estudante de 21 anos. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã. De acordo com a Polícia Militar, um ex-aluno de 21 anos foi até a direção do Colégio Estadual Professora Helena Collodi solicitar documentos e se aproveitou da oportunidade para entrar no ambiente escolar e realizar o ataque. Caroline Verri Alves, de 16 anos, foi baleada e morreu no local. Seu namorado, Luan Augusto, também de 16 anos, foi baleado na cabeça e levado para o Hospital Universitário de Londrina, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu. O ex-estudante só parou o ataque após ser imobilizado por um professor que circulava pelo local. Logo depois de estar completamente imobilizado, a Polícia Militar chegou no local e realizou a prisão do assassino. Além da arma de fogo utilizada, foram apreendidos com o atirador carregadores de revólver, uma machadinha e um caderno com anotações sobre ataques em escolas, incluindo o ataque em Suzano, em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná entrou em contato com a família do criminoso para comunicar o que aconteceu e foi informada que ele é esquizofrênico e faz tratamento para a doença. Em razão do atentado, a Prefeitura e o governo estadual anunciaram que as aulas estão suspensas em todas as escolas da cidade. Diversas autoridades comentaram o caso. O presidente Lula publicou em suas redes sociais uma mensagem de condolências à família das vítimas e ressaltou que não podemos mais tolerar o ódio e a violência dentro das escolas e na sociedade. O vice-presidente Geraldo Alckmin também lamentou o caso de violência e prestou solidariedade à família das vítimas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decretou luto oficial de 3 dias no estado e lamentou a morte da aluna. O que nós hoje passamos a fazer aqui é lamentar muito, nos solidarizar com toda a família, a comunidade escolar. O Paraná que vive um grande momento na educação, como a educação referência para o país, infelizmente hoje tem o seu dia manchado com essa tragédia. O que nós vamos fazer, obviamente, é agora conversar com a comunidade escolar, reprogramar sempre cada vez mais as políticas de segurança. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, também lamentou o caso de violência durante seu discurso em um evento no Rio de Janeiro. Muito triste. Eu quero, em nome do nosso governo, em nome do presidente Lula e de todo o governo federal, mais uma vez manifestar solidariedade às famílias. Em primeiro lugar, pedir que Deus as conforte na medida do que for possível, mesmo sabendo da dimensão dessa perda e dessa dor, imensurável em verdade, e reiterar o nosso compromisso que faz com que estejamos nessa manhã aqui no Rio de Janeiro. Quando um jovem perde a vida, na verdade, toda a juventude perdeu um pedaço da sua vida. E a polícia investiga outros possíveis envolvidos no crime. Nas últimas horas, um outro rapaz de 21 anos também foi preso, suspeito de ajudar a planejar o atentado. E veja a seguir,
Guarda Costeira dos Estados Unidos luta contra o tempo para salvar tripulantes do submarino desaparecido. E você vai ver também, o inverno começa amanhã e as voluntárias do Ministério Mulheres que Vencem fizeram doações de agasalhos para ajudar os moradores de rua a se protegerem do frio. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. Olha só, a Guarda Costeira dos Estados Unidos luta contra o tempo para encontrar o submarino desaparecido próximo ao local, onde aconteceu o naufrágio do Titanic. Segundo especialistas, a embarcação conta com uma reserva de 96 horas de oxigênio de emergência e há grandes possibilidades de encontrar os tripulantes com vida. A Guarda Costeira prevê que os tripulantes tenham entre 70 e 96 horas de oxigênio disponível no submarino. Mas a avaliação é que as buscas são complexas, já que as autoridades procuram o submarino tanto debaixo d'água quanto na superfície. As buscas estão sendo feitas com aeronaves e boias de sonar. O submarino perdeu contato a 1 hora e 45 minutos após a descida. Os 5 passageiros que estavam a bordo foram identificados. Entre eles estão o bilionário britânico Hamish Harding, que atua no ramo da aviação, o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henri Nardiot, que é considerado o maior especialista em história do Titanic e também conduzia o submarino, e o paquistanês Shahzada Dawood, que estava junto com seu filho. O passeio, que custa cerca de 200 mil libras por pessoa, ou pouco mais de R$1 milhão, foi oferecido pela empresa OceanGate. A companhia declarou estar mobilizando todas as opções para trazer a população de volta em segurança. O submarino desaparecido, de nome Titã, pode comportar até 5 pessoas por 96 horas e é o único submarino capaz de atingir a profundidade do Titanic, que é a metade da profundidade do oceano. O Titanic afundou em sua viagem inaugural para Nova York em 14 de abril de 1912, após ter colidido com um iceberg. Mais de 1.500 dos 2.200 passageiros e tripulantes a bordo morreram. E 3 pessoas foram detidas em Uganda, acusadas de participar do massacre em uma escola no oeste do país. Mais de 40 pessoas morreram na ação, a maioria estudantes. As famílias das vítimas do massacre aguardavam nesta segunda-feira os resultados das provas de DNA para identificar os mortos. Muitos morreram com golpes de facões ou queimados na escola, na região oeste de Uganda, próximo à fronteira com a República Democrática do Congo, reduto da milícia jihadista responsável pelos ataques, de acordo com as autoridades. Exército e polícia acusaram as forças aliadas democráticas, vinculadas ao grupo auto-intitulado Estado Islâmico. O ataque de sexta foi o mais sangrento em Uganda desde 2010, quando 76 pessoas morreram em um duplo atentado em Kampala, executado pelo grupo jihadista somali Al-Shabaab. E Elon Musk, o bilionário e dono do Twitter, se comprometeu a respeitar a lei europeia e lutar contra a desinformação e a propagação do ódio na internet. A entrevista com Musk, que também é proprietário da Tesla e da SpaceX, foi gravada na sexta-feira, em paralelo ao Salão VivaTech em Paris. A lei de serviços digitais vai entrar em vigor em 25 de agosto e vai impor que as plataformas atuem com prontidão para remover qualquer conteúdo ilegal, sob pena de multas de até 6% do faturamento anual da empresa. No mês passado, o Twitter se retirou do Código de Boas Práticas da União Europeia contra a Desinformação na Internet, criado em 2018. Durante a entrevista, Musk enfatizou que o Twitter não vai ultrapassar as disposições legais em matéria de censura e liberdade de expressão. E olha só que legal essa notícia. Voluntárias do Ministério Mulheres que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, se mobilizaram no último fim de semana para levar um pouco de calor e esperança a pessoas em situação de rua. A preocupação é a chegada do inverno. Vamos conferir? Um lanche quentinho e aquele agasalho que não pode faltar nesse inverno.
A ação social realizada pelo Ministério Mulheres que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, no último sábado, aqueceu o corpo e a alma de quem estava na Praça da República, no centro de São Paulo. Antes da entrega de alimentos e roupas, a pastora Janaína Morim ministrou a palavra aos presentes. Essa data já estava reservada, Pai, para essa pessoa estar aqui hoje. Esse homem, essa mulher, Pai, esse jovem, essa moça que precisa ouvir a tua voz. Segundo a pastora, é o que torna a ação realmente especial. Levar ali uma ajuda, seja com alimento, com agasalho, com cobertor e também, principalmente, a palavra de Deus traz transformação para essas vidas. Ao todo, 300 pessoas foram atendidas, com entrega de cerca de 300 peças de roupa, distribuição de 450 lanches e serviços de saúde, como teste de glicemia e verificação de temperatura e pressão arterial. E essa é só mais uma entre tantas ações realizadas pelo Ministério Mulheres que Vencem. Todos os sábados, elas se reúnem na Igreja Internacional da Graça de Deus para ajudar quem mais precisa, com bens materiais e especialmente com uma palavra de fé. A gente supre as necessidades físicas e emocionais e em seguida a gente entra com a palavra, cuidando dessa alma e resgatando ela das mãos do inimigo e fazendo ela verdadeiramente ser uma nova criatura. E você também pode colaborar doando agasalhos, cobertores, roupas de cama e alimentos não perecíveis. Leve sua doação em uma igreja internacional da Graça de Deus em qualquer lugar do país. Olha, e é por isso que elas chamam Mulheres que Vencem. Não há maior vitória do que ajudar o próximo. Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!